Oi, gente, Mucuyu, Colofé, Mutumbá, Ure, Mojubá, toda a situação de respeito a nós, povo de matriz africana. Passando aqui no horário do almoço, que é o horáriozinho que a gente acaba tendo tempo, né? Para falar de um tema extremamente interessante, um comentário breve, que é o narcisismo religioso. Como é que funciona isso, gente? A gente já sabe que o narcisista, ele tem um senso de importância e grandiosidade que somente a ele é dado. Somente ao narcisista pertence a visão de perfeição. E é muito interessante porque todo narcisista ele é vitimista, né? Como ele é vitimista? Ele sempre sofre muito, porque ele tem uma baixa resistência a frustrações, ele acaba não sofrendo muito bem as frustrações do dia a dia, então, de certa forma, ele não aceita a devolução que a vida dá para ele. Mas aí, isso é uma outra questão, um dia eu pretendo a gente falar um pouco sobre um pouco do conhecimento que eu tenho dos transtornos e traumas narcisos. Mas eu passei hoje para a gente poder falar sobre a teoria do funil, o teorema do funil. Como é que funciona isso? O funil ele tem uma boca espessa, ele vai afunilando e passa por aqui a quantidade certa. Como funciona o narcisista religioso num teorema muito prático? Ele não quer entrar no funil, ele não quer parar pela expectativa do que vai acontecer lá dentro. Vai se afinando, vai se afunilando. E isso são as adequações que nós vamos tendo que ter até passar do funil. Então, dentro do teorema do funil, a gente tem a admiração que me move a direção do funil. Nossa, essa cor é interessante, esse funil é bonito, me moveu para ali. Só que dentro da admiração, eu vou ter inveja, porque alguns já passaram pelo bico, eu ainda estou em caminho de passar. E até eu chegar ao bico, eu vou ter o ódio. Esse é o teorema inverso. Em geral, todo narcisista religioso, ele não pode ter muita informação. São aqueles filhos e pessoas que nós colocamos um pouco à margem da informação. O porquê esse motivo? Porque quando ele tem informação, qualquer tipo de informação, ou de história, ou de Itã, ou de Orô, ele vai usar essas informações para desconstruir o próximo. Vamos lembrar do teorema sempre quando a gente falar. Ele tem ódio pelo próximo. O narcisista ele tem ódio porque o próximo já é zelador. Já passou por esse funil, foi um dia cargo da casa de santo, foi um ebome, foi um filho presente, foi um iniciado presente, foi um abiã presente. Então ele era bem transbordado, ele foi se afunilando e chegou ao cume. Nessa afunilação ele chegou a ser zelador. Então os narcisistas religiosos, eu estou falando deles hoje por quê? Pela simples questão da tríade da admiração. Todo ódio ele é nascente de uma inveja e o seu primeiro start é admiração. Então, admiro alguém pelo que ele faz. Gostaria de ter aquela vida, gostaria de ser olhado, visto daquela forma. Porém, eu sou um coitado, eu não estudei, eu não me iniciei, sempre é culpa do outro. Eu não estudei que minha mãe não me deu estudo. Eu não pude me iniciar que meu pai santo me cobrou um dinheiro muito alto. Eu não pude ser feito porque eu não pude também abandonar minha vida. Então, eu tinha uma vida a viver, vida essas até vazia de consequências. O foco da câmera está um pouquinho ruim, mas não vou interromper não. Então, o grande problema do narcisista religioso, e eu estou tocando nesse assunto porque uma pessoa entrou em contato comigo hoje de manhã, pelo Zap, né? Todo mundo sabe da minha rotina que de 8 a meio-dia, eu sempre estou ocupado com os meus filhotinhos, com os meus cachorros. E aí eu não tenho como dar atenção a ninguém, não que eu não queira, não que eu seja importante ao extremo, mas eu tenho o meu período, o meu espaço, o meu tempo. E aí a pessoa mandou uma mensagem por Zap, eu gostaria de discutir com o senhor um assunto sobre o meu orixá, que estão tendo uma forma errada de visão. Eu falei, olha meu irmão, eu estou ocupado agora, mas depois eu posso falar. Mas peraí, como depois você pode falar? Eu preciso falar agora. Quando a gente fala com uma pessoa narcisa, ela sempre traz aqui na testa a seguinte frase: você sabe com quem está falando? Por mais que ela não diga. A frase é essa: você sabe com quem você está falando? Você vê muito isso dentro de um atendimento do banco. Você pega uma mulher que tem uma situação financeira mais alta, um homem, chega para o atendente, sabe o que você está falando, minha filha? Então eu preciso colocar o pinto à mesa, colocar o status à mesa, né? Então é uma coisa tão interessante, porque o primeiro mecanismo de defesa que o narcisista tem é de projeção. E na projeção ele sempre joga sobre o outro as suas frustrações. Ele projeta no outro as suas frustrações, impedimentos e recalques para poder se aliviar, né? Mas é voltando à história. Então essa pessoa chegou e me chamou, eu gostaria de falar sobre o meu santo, isso, aquilo, outro. Eu falei, agora eu não tenho tempo.
Mas espera aí, como você não tem tempo? Você tem que ter tempo. Aí eu pensei, opa, abre parênteses, essa pessoa não serve para o meu convívio. Não que eu não tenha empatia, porque para você não ser narciso, você tem que ter empatia de olhar e entender que às vezes a dor do outro está tão forte, tão grandiosa, que entre a dor de ser centrado e a dor de ter atenção, se a dor de ser centrado ela é maior que a dor de ter atenção, a dor de ter atenção vai vencer e ela vai às vezes até ter espasmos de voz para buscar ter atenção. Só que a questão muito grandiosa não é a atenção que eu poderia dar, é o tempo que eu tinha para dar e eu não tinha. Parei agora, é até um sarcasmo, né? Outro vai ter um aprendizado para essa pessoa. Eu poderia parar agora, 11h50, ao meio-dia, para falar e talvez dar maior atenção. Aí essa pessoa não contente com a pergunta que ela me fez, que eu não poderia salientar naquele momento, ela falou, depois quando eu voltar a falar com o senhor, inclusive eu vou pedir uma opinião do senhor, do que o senhor acha do ifaísmo, disso, daquilo outro, e entre outras opiniões. Essa eu respondi no mesmo momento, de antemão. Eu não tenho que achar nada. Eu não posso me envolver, eu não posso opinar, porque não é minha vivência. Não é a vibração por onde eu vibro. Eu só posso vibrar no que eu acredito. Então, como eu não vibro, eu não acredito dentro do funil, ifaísmo, jurema, umbanda, eu não tive a vontade de entrar aqui e ir me afunilando para chegar até aqui. Mas essa pessoa continuou escrevendo, eu lá lavando meu canil, e ela escrevendo, eu vi uma frase muito complicada. Estou vendo que o senhor talvez seja mais um dos marmoteiros que não querem dar respostas para quem precisa. Aquilo me bateu na cabeça, eu falei, gente, como a gente está agora numa época tão complicada, né? Que a gente está falando do narcisismo, mas tem que lembrar que há uma onda gigante de depressão narcisista. Já houve a depressão da pessoa que fica triste, quietinha, solitária, porque a dor é tão grande que tocar naquela dor vai fazer doer mais. É como uma ferida que está cicatrizando. Você mexeu, ela dói. Mas existe a onda de depressão narcisista. E essa onda de depressão narcisista, que são essas pessoas que têm baixa resistência à frustração, elas não querem fazer o caminho do funil. Elas fazem assim, eu poderia passar pelo funil, não poderia? Mas partes minhas vão ficar presas, eu não vou ser depurado, não vou ser filtrado. Então, como eu não estou com o tempo de passar pelo funil, eu venho por aqui. Mas quando eu entro por aqui, eu também não vou caber. Se eu não vou caber num orifício um pouco menor, entendeu? Que foi um espaço mais apertado, porque um diamante ele começa numa pedra grande e vai sendo lapidado até se tornar uma joia menor. Se eu faço esse caminho de transtorno narciso e dou a volta por aqui, não quero ter o caminho que todos tiveram e bato aqui, eu cometo a tríade. Eu começo a ter o ódio, porque eu não vou caber aqui, e todos que estão nessa circunferência não vão ter espaço para que eu entre, e de certa forma eu entro na tão famosa tríade, a tríade mais complicada, que todo discurso de ódio que é existente hoje, de abiãs que passaram por pequenas etapas do Ifá, de abiãs que passaram por pequenas etapas da Jurema, por abiãs que passam por pequenas etapas da Umbanda, por abiãs que passam por pequenas etapas do Candomblé, e por qualquer tipo de sistema religioso, pessoas que elas querem decompor a pirâmide do humanismo. Porque a pirâmide começa da seguinte forma, é reconhecimento, segurança, o meu self, o outro e o último humanista. Se eu quero cortar, eu já sou narciso, eu sou neurótico, eu tenho lá dentro de mim alguns transtornos defectivos de vergonha própria que eu tenho que projetar sobre alguém. E o narcisista, além de vitimista, sempre ele é o mais sofrido, a sua dor é a maior, sua tristeza é a maior, sua dificuldade é a maior. Ele tem um ego muito inflamado, né? A gente não pode deixar de falar isso, mas a gente não está falando desses teoremas. Mas ele, além de ter o ego muito inflamado, ele constrói inúmeros mecanismos de defesa sobre ele. E o mecanismo mais complicado que esse rapazinho veio me procurar para conversar, que ele deveria se atentar, é o mecanismo de defesa da racionalização. Tem que ser assim porque foi um exemplo na vida desse rapaz, respondendo até ele está me assistindo. Não existe santo certo e errado se você ainda não é iniciado. As pessoas, os zeladores, estão a estudo do que você é. A pressa é saber o santo que se é, a pressa é não depender de ninguém para falar desse santo, a pressa é, como eu falei, que o narcisista não pode ter informações, porque ele vai utilizá-las para desconstruir outros. A pressa é de vencer um sentimento que dói, uma mãe, um pai que não olhou, um transtorno de rejeição. Então,
eu sei falar muito bem de Logoedé, eu sou a Bian, eu falo melhor que você que é iniciado, mas mesmo aquele iniciado simplista ou empático, ele ainda tem coisas a lhe oferecer. Talvez dentro desse transtorno narciso que esse rapaz esteja se servindo nesse momento, e que ele começou educadamente pedindo uma informação, não pude dar, ele queria atenção imediata naquele momento, não pude dar, ele queria já desconstruir, jogando, projetando em mim o ódio que ele tem dos zeladores que ele constitui como marmoteiro ou burros, porque ele é um abian, ele é um iniciante, mas ele sabe de muitas coisas, mas ele sabe de coisas na composição de uma coxa de retalho. E todo narcisista religioso é assim, ele tem séries de conhecimentos que são pedacinhos de retalhos que foram dados de herança para outras pessoas. Mas a função do narcisista é vencer o seu vitimismo, compor o seu mecanismo de defesa de ego, que é a racionalização, e dizer que ele não precisa de pai de santo, ele já sabe que é o orixá dele, ele sabe que ele é do Oxóssi, que ele é do Ogum, e que esse Oxóssi come o milho, que ele mora na montanha, que lá na África o Oxóssi não precisa de Ibá, e que lá na África o Oxóssi ele só come uma vez ao ano quando o Oxóssi caça melhor pedaço de carne. Na grande verdade, dentro da onda de depressão narcisa, a depressão ela sempre é um quinto caminho. A depressão, ou o sistema de depressão, imunodepressão, ele vem através de um sistema anterior, que é o ciclo da culpa. Há um start, há um teorema, uma energia, eu me envergonho, eu tenho culpa, eu me deprimo e eu me isolo. A maioria dos narcisistas religiosos, eles são isolados. Eles têm uma fala muito séria, muito empática em favor a eles, muito soberana, mas toda essa fala soberana é para desconstruir lá atrás o start. O start é, quero pertencer a uma religião, quero ser de uma casa, quero ser de uma religião, mas eu não quero passar pelo filtro. Então, se eu não quero, eu vou cortar caminhos, mas por ele também eu não passo. Se eu não estou cabendo aqui, que é mais expansivo, que é um grupo maior, abiães são um grupo maior, iniciados é um grupo um pouquinho menor, frequentantes assíduos são um grupo um pouquinho menor, adeptos ao aprendizado é um grupo um pouco menor, pessoas que se tornaram ebômios é um grupo um pouquinho menor, pessoas que tomaram cargo na casa de santo, que é confiança, respeito, reciprocidade, um grupo um pouquinho menor, e aquele que se afunilou e se tornou zelador. Então, eu não posso almejar, querer ser tudo isso antes do tempo, senão eu vou fazer o quê? A alienação parental. É o que todo narcisista faz. O narcisista olha para aquele zelador, você é marmoteiro, você é vagabundo, isso não acontece, mas espera aí. A onda vibratória da pessoa, eu costumo fazer a brincadeirinha da análise do filme do Rei Leão. E eu ouço muitas análises por aí e todas elas são muito certas. Errado não é Mufasa, porque o Mufasa era o leão ruim, ele já era decomposto, nós já saberíamos que ele não prestava. E talvez por esse motivo, só desligar a ligaçãozinha aqui, gente, e talvez por esse motivo, Mufasa não tinha o acesso, ele se isolava. Ele era ruim, então ele se isolava dos demais. O errado foi Scar, porque Scar permitiu que o mal habitasse entre ele. Então hoje, quando alguém me pergunta o que eu acho do todo o movimento de aprendizado subreligioso ou intrarreligioso de outras religiões, eu não sei de nada. Eu não convivo, eu não vivo, eu não sei para que lado que vai, e eu sequer espero ter uma opinião. Eu não posso me meter no ifaísta, no juremeiro, no umbandista, em qualquer outro tipo de linha espiritual não posso me meter, porque não é minha vivência, não é minha vibração. Como também não tenho que achar ou deixar de achar. A grande verdade é que a pessoa que tem a sua, eu estou falando com vocês, olhando a minha cobrinha ali que ela está brincando, a pressa que a pessoa tem, o narciso tem, ele tem a pressa de burlar etapas. Ele é tão importante, ele é tão vitimista, ele tem tanta baixa expectativa e frustrações, que ele não consegue entender que ele tem que passar por um filtro. Ele já passou o filtro por ele mesmo. E nessa brincadeira toda, gente, da tríade entre a admiração, que vira ódio, que vira inveja e que vira esse discurso de ódio que a gente tem por aí, é a minha resposta a esse rapaz. Como eu já falei, eu não tenho que esperar e achar nada. Eu não tenho que deixar de achar, eu não tenho que opinar. Agora você imagina, numa questão profissional, se eu sou um estudante de advocacia, eu não entro dentro de um local com um juiz e vou opinar, ali somente o promotor, o advogado de defesa e outros podem opinar. Se eu sou um estudante
de enfermagem, eu não entro no caminho do médico e digo a ele que ele está operando errado. Às vezes nós temos percepções do que é proveitoso ou não proveitoso para a nossa vida. Mas dentro dessa onda de depressão narcisa, onde realmente a maioria dos zeladores tem que fazer a mensagem que muitos têm feito, que é finalizar o acesso. Hoje o candomblé está voltando a ser uma nação quilombo, fechada. Hoje eu não posso mais ter um abian que depende de uma galinha, porque o abian vai depenar uma galinha, ele vai se achar, Narciso, né? Extremamente escravizado, porque ele não está dentro do roncol, dentro daquela área de sacrifício litúrgico, mas ele vai sair lá para fora e vai encontrar, porque o Narciso ele tem suas vítimas, né? E as vítimas dos Narcisos são os estelionatários emocionais. As pessoas que têm uma extrema carência, uma extrema necessidade de atenção, ela de certa forma, ela precisa que uma outra pessoa abrace o que ela é. Então eu tenho um Narciso, que ele não quer cumprir caminhos de funil, não quer se afunilar, melhorar, ser lapidado. Automaticamente, o Narciso não quer ser lapidado e ele tem ali uma vítima, um carente que aceita qualquer pedaço de atenção. Então, para aquele carente, aquele Narciso abian curioso vai poder fazer para ele um banho ebó e dizer para ele, você não precisa de zelador, mas ele está esquecendo que o carente necessita de atenção, afago, carinho. Então ele fez a primeira etapa, o carente aceitou, logo sequencial será o carente, o Narciso a atacar o Narciso, porque o Narciso já não está mais traumático, nem somente transtornado, está criando transtornos. Então, aproveitando essa live, eu estou terminando já comentários breves, para a gente poder deixar muito claro que a relação empática e respeitosa é o que desconstrói o que é Narciso. E se você ao seu redor, você consegue observar filhos, amigos, irmãos de santo, que tem essa desclassificação, que não consegue sair do senso de importância e grandiosidade, que toda vez ele é vítima, que toda vez ele precisa de atenção muito grandiosa, automaticamente o Narciso também se encaixa no quadro de estelionatário emocional. Porque ele não vai te conquistar, ele vai querer adquirir o que ele quer. E aí eu pego um pedacinho desses comentários que a gente vê por aí, orixá tal não incorpora. Gente, a mim pouco importa a religião tradicional urbana, para mim pouco importa os babalaôs, olôs, para mim pouco importa os grandes mestres que dão a ciência da Jurema, a mim pouco importa os grandes babás da Umbanda, porque eu não tenho que ter opinião sobre eles, eu tenho que somente ser empático, respeitar e entender que o limite dessas pessoas começa onde o meu termina. Claro, salvo exceções, quando as pessoas nos ferem. Se você se está se sentindo ferido, incomodado, é a sua retórica de palavra que vai falar o que você pensa, o que você é, né? Mas fora isso, o que essa juventude tem que entender agora é que nós estamos no período mais adoecido, mais transtornado e mais mergulhado numa coisa chamada fast food emocional. Todos precisam ser, todos são, eu sempre estou bem, é um biquinho, é o dedinho, é a cervejinha. Como a juventude está narcisa e como é doloroso trabalhar, como é doloroso prosperar, como é doloroso ser responsável por si. Então sempre tem que ser premiado. Você já vê o transtorno narcisista quando a pessoa ela precisa de inúmeras aprovações e premiações para suportar a dor do que ela é. Mas também tem aquilo, usando de visão empática, o narcisista ele está adoecido, a sua psique está desequilibrada, então ele não tem como analisar e sequer ele vai se colocar a análise, porque ele já se acha perfeito. Então a melhor resposta aos transtornos narcisos, acusações e defectividades que o narcisista causa é o silêncio, porque o narcisista ele só tem uma vontade, ele tem vontade de passar pelo funil, mas ele não quer se aprimorar. Para que eu passe pelo funil, essa caneta está com a tampa inversa, ela vai passar pelo funil, ela abandonou alguma coisa para trás. O narcisista ele não abandona nada do que é dele. Tem uma brincadeirinha que a gente faz, constrói, que é a caixa de joia e a caixa de lixo, e a gente pede para o Narciso colocar dentro da caixa de joia uma joia, dentro da caixa de lixo que ele quer mandar embora, e depois a gente vai analisando e a gente vê que tudo que o Narciso coloca na caixa de joia, ele não joga fora na caixa de lixo,
porque ele é tão apegado a tudo que ele é e o que ele pensa, e ele entende que a sua importância é tão grandiosa que ele entende que ele tem que ser incluso dentro de um clã, de um gueto, de um caminho qualquer que seja. Então, há toda essa desconstrução, religião iorubana, africanidade, Abian com santo, diáspora, entre outros, a minha opinião é lenta. A minha vibração é diferente da vibração de Scar. Scar no Rei Leão trouxe Mufasa e tentou convertê-lo e deixou que o mal residisse dentro da sua tribo, do seu espaço aí de domínio como leão, né? Porque Mufasa ele só poderia ser o que ele foi. Mufasa era previsível, ele era crítico, ele era arrogante, ele era isolado, bem como talvez as opiniões de um narcisista. Entendeu? Mufasa chorava por não ser o rei. Ele chorava pelas perdas, mas nunca Mufasa tentou fazer da sua vida uma ferramenta para conserto de outro, como o Narciso também não faz. O Narciso está se lixando para quem quer que seja ao seu redor. Ele quer saber do conforto, ele quer entrar na viagem da vida, sentar no banco de trás, cruzar os braços, ter um pacote de pipoca, um cobertor, um tampa-olhos. E a grande empatia que move o Narciso a tudo isso é confortabilidade e que ele tem que ser colocado numa posição de conforto tão grandiosa e jamais ser questionado. A gente observou uns tempos atrás aí, quem acompanha esses grupos de discussão religiosa, uma discussão de um rapaz, não precisa falar o nome dele para dar mais ibope, mas que ele era desse rumo Ifá, e ele foi se construindo, desconstruindo os zeladores. Ele pegava um zelador de 30 anos e falava, olha, aquele zelador não deu conta, e eu fiz uma canjica com folhinha e resolvi. Amém. Se ele não fosse Narciso, precisasse contar o que ele fez. A tendência de todos nós ultimamente é evitarmos esse fast food emocional e quanto menos coisas postadas, menos coisas a serem criticadas ou debatidas. É muito normal que o Narciso ele vai atacar o outro somente por uma questão chamada espelhamento. O Narciso ataca o outro, ele desconstrói o outro, porque na verdade por dentro dele é uma grande admiração pelo outro. Sequencialmente, o Narciso tem essa admiração, mas ele tem ódio, porque ele é vítima da sociedade das ocasiões, ele tem baixa expectativa, ele é frustrado, ele é recalcado. Então, ele admira aquilo, ele quer ser aquilo, mas ele começa a odiar aquilo, porque para chegar no que aquilo é, passa pelo funil. Então é a tríade, admiração, inveja e ódio. E quando ela é invertida, eu tenho ódio, porque eu carrego uma inveja, porque eu admiro aquilo. E isso é sequencial em qualquer parte da vida, trabalho, relacionamento, amor, progresso, vida e força. Então, o muito legal hoje em dia, até quando a gente pega pessoas com algumas dúvidas, é a gente tentar dizer, olha, ninguém está errado. Talvez você tenha muita expectativa de receber fatias grandiosas e certeiras. E nessa expectativa de receber coisas grandiosas e certeiras, você precisa de um grau, um cadinho a mais de atenção. Cabe ao zelador entender. Às vezes o zelador, que ele é inteligente, ele manipula isso bem, ele vê aquele filho Narciso Abian, que aquele filho já juremou, já é padrinho de umbanda, ele já sabe cantar a dura, ele sabe rezar um oriqui, ele sabe qual é o odu dele, ele sabe muita informação. A primeira coisa que o zelador tem que usar para com aquele Abian, ou aquele filho muito excessivo, porque ali está uma admiração muito grande, a expectativa de ser como zelador, aquela admiração num tempo, quando você falar o primeiro não, vai virar inveja, e sequencial aquilo vai virar ódio. É você, se a gente perguntar para ele assim, o que você faz com todo esse volume? Porque o Narciso está cheio de volumes, ele está todo embolado. Só que aqueles volumes que ele está adquirindo de informações e consequências, junto com... ele aprendeu um Odu. Junto com o Odu tem a lembrança da mãe que brigou. Aí ele aprendeu uma reza. Junto com a reza, lembra do patrão que mandou ele embora. Para ele mexer nessa reza, ele tem que acessar essa caixinha de lixo. E quando ele acessa essa caixinha de lixo, ele transpõe os sentimentos de inaceitação e de ódio para aquela situação. Porque você, como zelador, vai fazer o papel de pai, mesmo não tendo obrigatoriedade, você vai ter o papel visionista daquela história. E você vai ter que lidar com as frustrações daquele interior, porque o Narciso, ele precisa projetar no outro as frustrações do seu interior.
Então, quando você vê aquele filho, aquele amigo que fala, nossa, que fulano ele é um filho da mãe, né? Nossa, fulano é gordo, olha como ela é porca, olha como ela é desorganizada. Sabe? Inúmeras acusações. Já diz uma brincadeirinha que Jung dizia, réu confesso é réu que se acusa. Então, quando muito eu falo do outro, estou falando da minha pessoa. Quando eu muito questiono o outro, estou questionando a minha pessoa. Quando eu muito tento frustrar o outro, eu só estou projetando no outro as frustrações que eu tenho no meu interior, que são difíceis de lidar. E quando eu desenvolvo inúmeros mecanismos de defesa, e dentre esse o Narciso eu comecei a falar e me perdi, que eu falo pra caramba, né, gente? Vocês também não me chamam na rédea, né? Porque eu preciso que me chamem na rédea. Quando eu falei que o Narciso ele tem dois mecanismos de defesa do ego extremamente preocupantes. A racionalização e a intelectualização. Para um Narciso, chega para ele e fala assim, legal, você, eu falei para esse rapaz agora, né? Você é Abian, você é tão sabedor de tudo, mas o que você vai fazer com isso? Aí ele vem, não, mas eu não posso fazer nada porque na boca de vocês eu não sou iniciado. Eu sei fazer um ebó, mas na boca de vocês eu não tenho feitura. Aí eu sei entender um Odu, mas na boca do ifaísta eu não sou iniciado no culto de Ifá. Ele racionalizou, foi muito racional a resposta. E aí logo em seguida, o Narciso ele se embola e ele intelectualiza essa resposta. Ele fala, não, eu tenho dons mediúnicos. Sou Narciso, né? Sou frustrado, então minha mãe me deve amor, meu pai me deve amor, eu tenho meus sistemas defectivos, minhas rejeições, mas eu não posso ser infeliz, eu tenho pessoas que me adorem, me abracem, que vistam minha causa. Então, na verdade, eu tenho uma herança espiritual adquirida na 15ª família da minha avó congênita, que não era minha avó, que houve uma história que essa avó foi roubada por escravos, ela namorou um cigano e esse cigano foi roubado de um Exu, e aí eu cheguei aqui na minha vida com as mãos de fogo, um olho de vidência, porque eu olho e estou intuindo aquilo, mas eu não posso fazer porque o outro não me dá crédito, mas se ele soubesse, o Narciso vai intelectualizar. Para falar um A, ele vai falar 50B. Quando a única coisa que ele quer dizer é, me adore, me olhe, me siga. E nós temos ainda um segundo contexto do narcisista, que é um mecanismo de defesa muito complicado, que é o da negação. O narcisista, quando ele é contrariado, ele se nega. Sequencial, ele vai para a segunda casa da tríade, ele vai ter ódio. Tendo ódio, ele vai te atacar. Vocês lembram da historinha do Hulk? Eu já falei sobre o síndrome do Hulk aqui no canal. O Hulk ele só é levado a explodir quem realmente ele é quando ele é contextualizado. Até então o Hulk é sereno, bonitinho e harmonioso e super simples e singelo. Um outro mecanismo de defesa. O Hulk se veste de anjo e por dentro ele tem um temperamento forte. Não estou aqui analisando o Hulk, até porque eu não acompanho a Marvel e a DC como eu sei que ele é o Hulk, eu lembro do Homem Verde grandão. Então eu não posso tratar sobre ele o sistema. Diferente de poder falar um dia, de poder falar sobre o Venom, o filme do Venom, acho que é da Marvel, né? Porque o Venom fala exclusivamente sobre as funções internas, o id, o quem o Homem-Aranha deveria ser, que depois virou um outro personagem, né? Que o Venom vem e diz, eu quero. O Homem-Aranha lá é o ego, né? E o superego é o humano que está por trás do Homem-Aranha, que diz, você não deve fazer isso. Então eu não falo muito do Hulk porque eu não conheço da história dele, mas é esse transtorno grandioso. Ele consegue ter eclosividade e explosão e jogar para cima do outro o ódio, ele só reage perante ao ódio. O Narciso ele vai se crescendo, se manufaturando, tendo acesso a informações silenciosamente. Na primeira chance que ele tem, o Narciso vai usar aquelas informações para alienar, decompor, desconstruir, humilhar e derrotar. Só que todos esses sentimentos que o Narciso vai estar usando, ele deveria usar contra as inflamações do seu ego. Então, só passei para dividir com vocês, porque eu achei uma pegada legal poder dividir uma experiência própria de como a gente lida com o Narciso. Se você tem uma pessoa que te liga a todo momento e não pode esperar a sua resposta, ele é o Narciso. Se um cliente te manda uma mensagem, eu quero falar com você, Narciso, também tive outra ocasião essa semana, posso dividir com vocês, um rapaz me ligou e ele falou assim, eu gostei que o senhor me desse uma atençãozinha especial, porque eu tenho um caso a resolver. Eu falei, opa, vou estar conversando com o iniciado, uma vida transtornada, ver quais as experiências que eu posso falar da minha vida para ele, né? A pessoa era um Abian que, movida a uma punção de desejos pessoais, assentou um santo, e esse santo não condiz a história dele, e o zelador não deu continuidade, e aí ele precisa de uma outra pessoa para orientá-lo.
Qualquer outro zelador abraçaria isso, diria tá errado, tá feito, tá feito. A minha única palavra foi o seguinte: eu não posso decompor uma coisa se eu não construir. E comigo, se for começado, eu começo daqui para frente com uma coisa em zero, e também não posso me responsabilizar de ir até você para decompor um contrato que você fez. Que quando eu decomponho um contrato, eu me estou alienando. Então a gente já começa a colocar um pé atrás em muitas coisas. Pessoas que têm uma pressa imediata, elas são ansiosas. E todo ansioso é decomposto pelo medo do futuro. Agora você pega um ansioso, transtornado, revoltado e ainda narciso. A coisa é complicada, né, gente? Então, assim, minha opinião aos irmãos aqui, e a pessoas que acham que conselho, tem aquela brincadeira que fala que se conselho fosse bom, não era dado, era vendido. Mas dividir experiências é gratuito. Nessa atual Macumba Wars, eu tenho uma filha santo minha, que ela, uma vez comentando esses assuntos, a gente era bem inocente, bem jovem, né? A gente comentando que fulano disse ciclano, que destruiu, descompôs, fez, aconteceu. Ela, nossa, começou o Macumba Wars. Então, nesse atual Macumba Wars, de quem está certo, quem está errado, quem deve, quem não deve, quem faz, quem não faz, o mais importante é que você não se deixe ser abalado pelos transtornos narcisistas ou por traumas narcisos, ou por baixas expectativas das frustrações, ou as frustrações do interior de uma pessoa. Que nós não nos deixemos levar por essa composição, porque afinal, gente, no final de tudo, o legado fica para quem o bem construiu. Herança nós não deixamos para ninguém. Assume uma herança quem quer, porque muita gente deixou para filho casa e carro, e filho desconstruiu, vendeu e virou tudo cachaça. Então o que a gente tem que começar a pensar, entender, é onde está realmente o senso de importância e grandiosidade. Uma coisa também que eu não falei sobre o Narciso. O Narciso troca de casa múltiplas vezes. O Narciso sempre sai de uma casa desconstruindo aquele zelador. Aquele zelador não atendeu a ele o que ele precisava. Então, automaticamente, ele precisa deixar a vingança dele. Ele fez isso, né? Não quis entrar por aqui, entrou por aqui. Chegou aqui, ele entalou. Quando ele sai, ele tem a pachorra de vir até aqui e dizer assim, ó, ninguém entra por aí não, que não vale a pena, porque lá na topo, lá na frente tem um cabrito morto, e tem isso, não tem nada de diferente, nada de novo. Mas por que ele não ficou aqui? Porque ele não fez o caminho. Então, essa é a minha resposta a todos aqueles que buscam um zelador para querer projetar suas frustrações, medos, ansiedades. Busca um zelador para que ele nada mais seja, o zelador nada mais é que um cabo de carregamento celular. A energia é o orixá, é a divindade, é Deus, é Buda, quem vocês queiram. O zelador, o condutor daquele culto, ele é o carregador, ele passa a energia da fonte para vocês são um celular. Mas um celular, ele pode até ser um celular simples, mas se ele executar a função dele, que é primordial, que é ligar, ele já está no crédito já, que é se ligar a essa energia. Ser comunicador dessa energia, porque tudo que o zelador ensina ao filho, o filho transmite ao mundo. Agora, hoje em dia, nós somos cabos de carregar de celulares com inúmeros prints, vozes gravadas, programas baixados, mas estão parados. Porque um celular com extrema aplicabilidade, ele serve para funções, né? Registrar agenda, ligação dupla, filmagem dupla, reunião. Ele serve um celular, ele serve para ornar, para traslar, para religar. Agora, ser um celular bonito, dentro de casa, com esse tanto de programa e ainda desconectado de um cabo de carregar, infelizmente eu não vejo onde o altruísmo sem aprendizado vai levar essas pessoas. Grande beijo, um ótimo almoço para vocês, obrigado pelo tempinho de atenção. Talvez eu jogue esse vídeo lá no YouTube também, mas era um tempinho para a gente poder parar e bater papo. E também fora do narcisista religioso como filho, a gente também não pode ser narcisista religioso como pai. Se alguém está te procurando, seja honesto, não queira jogar a culpa sobre um orixá, não diga que o zelador errou. E entenda que hoje nós temos essa conversa. Hoje eu, um jovenzinho de 21 anos, posso conversar com um de 30, eu posso conversar com um mais velho, eu posso ter aconselhamento, nós somos expansivos. Mas houveram aqueles que pavimentaram nossa história que não tinham tanta expansão de fala assim, até porque conhecimento é uma coisa sagrada. É um dos motivos pelo qual, até finalizando, eu respondi esse rapaz,
Por que eu não faço um canal, nunca quis um canal com comentários de lendas e tãs e feituras e ebós? Vez ou outra eu me irrito, subo meu fígado e vou lá e pá, falo alguma coisa de numerologia quântica. Mas eu nunca quis ter um canal, porque não cabe a mim construir ou desconstruir o que o outro ensinou. Cabe a mim construir o que os meus aprenderam. Então, muitos porquês, muitos serás, muitas dúvidas, é fogo de coração, ansiedade de coração. E ansiedade de coração vai comprometer o seu pulmão, você vai ficar sufocado, você não vai conseguir ir à frente. E aí você vai precisar pegar todo esse fardo e jogar para alguém. Infelizmente, nós hoje nós somos um programa de transferência, né? Todos nós. Nós queremos levar ao outro nossas frustrações e minimamente queremos ter acesso ao nosso interior de forma simples e tranquila e nos adornar com nossas dores. Mas é um tema, um papo para uma próxima conversa. Deixa para mim nos comentários aí vocês participaram comigo, mandando beijinho, colofé. Eu não parei de falar porque como eu sou um cara falador, eu acabo me distraindo e saindo da percepção que é tão gostoso conversar. Então deixa para mim aqui vocês, tema para umas próximas lives, ou perguntas que a gente possam responder, ou coisas que vocês me estimulem a ir buscar, que também não sou o dono da verdade, nada do que eu falo é carimbo na cabeça de alguém, mas primordialmente pense nisso. Quando você tem alguém que já traz na testa a frase, você sabe com quem está falando? Ou está falando com quem? Ou o narcisista pensa assim, né? Será que ele sabe o que está falando comigo? Porque dentro do narcisista tem um carimbão aqui, ó, tem uma coroa. Você precisa me adorar. Você precisa me dar tudo que o outro não me deu. Você precisa fazer tudo que outros não fizeram. E primordialmente o narcisista ele desloca. A raiva da mãe que ele recebeu, ele desloca no pai de santo e assim vai deslocando. E nesses deslocamentos a gente está nessa brincadeira chamada confusão ou Macumbo Wars, onde a gente para ver velhos de santo arrebentando os mais novos decompondo, desconstruindo, alienando os mais velhos, e uma nova geração de pessoas que estão procurando permissões, estão se tornando permissivas, práticas para colherem uma fagulha de atenção. Porém, a atenção é um alimento dado diariamente. Quando aquela atenção faltar, o narciso ele vai se inflamar. Beijo, bom finalzinho de almoço para vocês. Vamos voltar para a lida, que agora é hora de cada um cumprir suas funções. Beijinho, até o próximo encontro, gente. Tchau, tchau. Deixa para mim aí pergunta, comentário para eu responder depois, tá bom? E tema para as próximas lives. Beijinho.